Graça e paz a todos. Estamos de volta para darmos prosseguimento a este culto de oração. O último encontro nosso foi no domingo à noite e graças a Deus por mais esta terça-feira. O Senhor tem nos abençoado no domingo, na segunda, na terça-feira e com toda certeza o Senhor continuará a nos abençoar nos demais dias da semana. E a nossa alegria de estarmos juntos novamente, né, para orarmos ao Senhor, cantarmos louvores a Ele e também meditarmos na sua santa palavra. Nós estamos na série de mensagens no livro de Atos, né, e nós vamos dar continuidade. Estamos no capítulo 7 e tem sido muito bom. E aos domingos nós estamos na série de mensagens em Gênesis, né? E às terças e quintas-feiras em Atos, né? Nesta primeira terça-feira de setembro, portanto, estamos no dia 1º de setembro, né? Faltando 4 meses para acabar o ano. E quando nós olhamos para trás, nós podemos perceber o quanto Deus tem feito por nós, o quanto Deus tem trabalhado por nós e em nossas vidas, né? A gratidão em termos Deus que cuida de nós em todos esses momentos da nossa vida, somente Deus mesmo para nos trazer até aqui, né? Por isso, a nossa oração de gratidão ao Senhor. E nós vamos iniciar o culto nesta noite orando a Deus. Eu convido você para estar orando juntamente comigo. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor? Ó Deus, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que tem estado conosco em todos os momentos da nossa vida, tem nos proporcionado bênçãos e mais bênçãos. Ó Deus, nós chegamos até aqui neste 1º de setembro com o sentimento de gratidão ao Senhor por tudo que tem feito na nossa vida, por tudo que tem feito na nossa família, por tudo que tem feito para com a tua igreja. Ó Deus, este culto é para o Senhor, como sempre nós temos feito, a nossa vida é em adoração ao Senhor. Por isso, Pai, nós neste ato reconhecemos que não existe outro Deus além do Senhor, só o Senhor é Deus. Portanto, toma cada vez mais as nossas vidas em tuas mãos. Ó Deus, sê com cada irmão nosso, Pai, cada filho teu, e nós fazemos esta oração em nome de Jesus. E nós vamos cantar nesse momento. E eu peço a você que abra o seu cantor cristão no hino 62. Nome precioso. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Vamos lá. Contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a mão teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce é fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce é fé,
a esperança do porvir. Ó, que nome precioso, moço traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o teu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. O coro desse hino diz assim: nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Né? Já pensando no futuro, na vinda de Cristo Jesus, quando vier nos buscar, vier buscar a igreja. E completando esta ideia, eu convido você a abrir o 108, chamada final. Né? Já que cantamos o nome de Jesus, a esperança no porvir, vamos cantar chamada final. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos inimigos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, se fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Vocês perceberam que hoje nós fizemos diferente, né? Cantamos 2 hinos na sequência. Antes nós cantávamos um, aí orávamos pelos agradecimentos, né? Pela a nossa gratidão ao Senhor. Depois cantávamos outro e orávamos pelos pedidos. Agora, hoje nós vamos fazer particularmente desta maneira, né? Cantamos os 2 hinos e nós vamos fazer uma única oração, agradecendo ao Senhor e colocando diante dele aqueles pedidos que nós sempre temos colocado diante do Senhor, as famílias, os relacionamentos, a porta de emprego, saúde, pelo nosso país, por todo este mundo que vive em crise. Não é apenas a pandemia, mas é uma crise constante, porque as pessoas, na verdade, precisam de Jesus nas suas vidas, e a recusa a Cristo traz resultados, consequências, como também nós vivemos a consequência do pecado no primeiro homem, no Jardim do Éden. Então, nós temos orado por todo o mundo, para que os homens possam encontrar em Jesus a luz para
a vida deles, a luz do mundo é Cristo Jesus, a esperança é Cristo Jesus e a solução para todas as vidas, todas as pessoas é Cristo Jesus, né? Então, vamos orar uns pelos outros, orar pela igreja do Senhor, tá? Vamos fortalecer um ao outro em oração. Você ora por mim, eu oro por você e assim por diante, né? Nós precisamos continuar nesta corrente de oração, tá? E colocando tudo diante do Senhor. Quem realiza todas as coisas é Deus. É Deus. E faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, nós pedimos de uma maneira e Deus faz muito mais. E muitas das vezes não é nem aquilo que nós pedimos, mas o Senhor sempre faz algo para nos abençoar. Então, confiantes, né, na vontade de Deus, que é boa para cada um de nós, nós vamos continuar e vamos fazer isso nesse momento. Vamos orar novamente. Curve sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Ó Deus, nós queremos agradecer mais uma vez, Pai. Agradecer porque 8 meses já se passaram neste ano de 2020, um ano tão turbulento, um ano cheio de novidades não tão boas assim, mas até aqui o Senhor nos trouxe, cuidando de cada um de nós dia após dia, nos abençoando em meio a essa tempestade que assolou todo mundo, cuidando de nós nos mínimos detalhes, sem deixar faltar nada, suprindo, ó Deus, toda a nossa vida material, a nossa vida emocional e também a nossa vida espiritual. Nós reconhecemos, Senhor, que se o Senhor não estivesse conosco, nós não chegaríamos até aqui como chegamos. Por isso, a nossa adoração, a nossa alegria, a nossa gratidão ao Senhor. Nós não temos servido ao Senhor, nós não temos te buscado em vão. A cada minuto que nós te buscamos, que nós fazemos a tua vontade, tem valido para toda a nossa vida. Tem sido momentos maravilhosos. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos conforta, o Senhor nos anima, o Senhor nos fortalece. O Senhor nos dá a direção a trilharmos. Ó Pai, nós queremos nesse momento também colocar cada família, que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor restaure relacionamentos. Pedimos que o Senhor abra porta de emprego para aqueles que se encontram desempregados. Pedimos que o Senhor esteja restaurando a saúde daqueles que estão enfermos, seja qual for a natureza da doença, da enfermidade. O Senhor é o médico dos médicos, é o Deus Rafa, o Deus que cura. Ó Pai, nós queremos pedir pelo nosso país, os governantes, as autoridades, que eles possam ter o temor do Senhor. Pedimos pelo mundo, que vive em crise, se afastando cada vez mais da tua presença, buscando seus próprios interesses, rejeitando o Senhor. Ó Pai, agora nesse momento contempla cada coração que está acompanhando, a cada filho teu, cada filha tua, Senhor. Contempla cada coração, sonda e vê o que é que
teu povo, que os teus filhos estão passando, estão necessitando, ó Deus, e realiza, Senhor. Realiza segundo a tua vontade. Ó Pai, teu é o reino, tua é a glória, teu é o louvor, hoje e para todo sempre. Que nós possamos nos sentir revigorados e animados pelo Senhor para prosseguirmos nesta caminhada até a vinda de Cristo Jesus. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vamos à meditação da palavra do Senhor? Abra aí em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, é um texto um tanto quanto grande e nós vamos ler 53 versículos. 53 versículos. O do 54 em diante vai ficar para o próximo dia. Então, Atos, capítulo 7, vamos começar aqui no versículo 1. Você que já abriu a sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra, que diz assim: Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? Lembre-se, de que Estevão, ele foi preso, foi chamado ao sinédrio para responder à acusação de que ele estava ensinando no nome de Cristo Jesus, certo? Então, vamos lá. Versículo 1. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da tua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã, depois da morte de seu pai. Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Mas ele prometeu que ele e depois dele, seus descendentes, possuiriam terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois sairão dali e me adorarão nesse lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a sua família,
que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo de Abraão, que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito. E aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras: Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Refã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés,
de acordo com o modelo que ele tinha feito. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram, sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde será meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas dos seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Amém. Chegamos ao final da leitura. É uma leitura muito longa, muito extensa, mas que era necessário nós fazermos a leitura de tudo isso aqui, porque faz parte do discurso de Estevão diante de tantas autoridades ali constituídas. Era um Supremo Tribunal da época dos judeus, né? Era um tribunal religioso, mas que tinha todos os poderes, composto de 71 sacerdotes, 71 autoridades, né? E eles estavam ali para julgar de acordo com a lei de Moisés. E a verdade é que Estevão estava ensinando, como os demais apóstolos, né? Depois da vinda de Jesus e a ascensão de Jesus, eles estavam ensinando as Escrituras, que eram o Antigo Testamento até então, com base na interpretação do Antigo Testamento, em que a revelação maior é Jesus. Então, Jesus já chegou, o Messias tão esperado, e agora o ensinamento é com base na pessoa de Jesus Cristo, à luz da pessoa do Senhor Jesus. Então, Estevão, ele responde interpretando o Antigo Testamento. Nós observamos que ele começou desde Abraão, desde Abraão, quando ele foi chamado por Deus, e ele fez um discurso resumido de toda a história do povo de Israel, né? Imagine só, uma história tão grande, milenar, e ele fez um resumo em breves palavras. Aqui a gente fez uma leitura extensa, mas na verdade foi breve a palavra dele, né? Com relação à história do povo de Israel. E a Bíblia diz, aqui em Atos, diz que naquele episódio da escolha dos 7 que estariam à frente para atender as viúvas, os necessitados, que Estevão, juntamente com os outros 6, eram pessoas cheias de bom testemunho, cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Tá? Meus irmãos, diante destas palavras, nós temos aqui, e eu não quero aqui estipular um versículo ou um espaço de texto, mas eu quero aqui compartilhar 2 pontos que nós observamos neste discurso de Estevão. O primeiro ponto é o seguinte: o Espírito Santo lembra-nos do que devemos falar. O Espírito Santo lembra-nos o que devemos falar. Tá?
Esta situação é, na verdade, a repetição do que já aconteceu com outros dois apóstolos, Pedro e João, que nós já tivemos a oportunidade de meditar a respeito deles, né? E que aconteceu também com o Senhor Jesus. Jesus já esteve naquele cenário, no Sinédrio, diante daqueles homens, poucos dias antes, né? Alguns meses antes, Jesus já esteve ali respondendo àqueles homens. Depois, Pedro e João, agora Estevão. Então a história se repete, né? E com várias e várias outras pessoas ao longo da história do cristianismo também já se repetiu. E hoje pode estar se repetindo isso. Pessoas que estão sendo presas por conta do Evangelho, por crer no Evangelho, por pregar o Evangelho. Em alguma parte do mundo está acontecendo isto. O Senhor já havia predito. Né? Sempre houve, sempre haverá esta situação, ainda mais agora que se aproxima o grande dia de Cristo Jesus, da segunda vinda de Jesus. A palavra do Senhor está se cumprindo em todos os momentos, se cumprindo em cada vírgula. Temos observado que em várias partes do mundo a perseguição aos cristãos tem sido intensa. E, meus irmãos, em 3 ocasiões, Jesus fez referência a esta situação. Jesus não deixou os seus discípulos desinformados com relação a isso. Jesus não prometeu que não seriam perseguidos. Jesus não tentou tapar o sol com a peneira. Mas Jesus falou o seguinte, nessas 3 situações, eu quero compartilhar com vocês. Mateus, capítulo 10, versículo 19. Mateus 10, 19. Diz assim: mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Esta é uma situação em que Jesus está falando com os discípulos, né? Este é um exemplo naquele episódio em que Jesus envia os 12 a pregar, a fazer milagres, a expulsar demônios. Então, Jesus já preveniu aos discípulos nesta ocasião, né, que poderia acontecer isso. Temos uma outra passagem em Lucas, capítulo 12. Lucas 12, versículos 11 e 12. Lucas 12, 11 e 12, que diz assim: quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes, das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Então Jesus prevenindo mais uma vez. Jesus não está prevenindo para que eles tivessem medo, pelo contrário, mas para que eles se sentissem animados, né? Para que eles se sentissem revigorados e dizendo: olha, vocês não estarão sozinhos, o Espírito Santo está com vocês. Então essa foi a forma de Jesus falar aos seus discípulos, prevendo uma situação, mas também ao mesmo tempo dizendo: vocês não estarão sozinhos. Tem uma outra passagem no Evangelho de João, capítulo 14,
João 14, versículo 26. Que diz assim, né, Jesus prometendo o Espírito Santo aos discípulos, diz assim, João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Né? Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, meus irmãos, esse é o papel, um dos papéis do Espírito Santo, né? O Espírito Santo lembra-nos do que devemos falar. Portanto, dependemos totalmente do Espírito de Deus. Dependemos dele. É ele quem nos traz à nossa memória tudo o que já ouvimos da boca de Deus. Através de quê? Da sua palavra. E isso quer dizer, meus irmãos, olha bem, isso quer dizer que quanto maior for o seu contato com a palavra do Senhor, quanto maior for o meu contato com a palavra do Senhor, mais eu, mais você, né, seremos confortados por ela. Porque iremos nos lembrar de tudo que nós já lemos da palavra do Senhor, de tudo que nós já ouvimos da palavra do Senhor. Isso quer dizer, meus irmãos, que cada um de nós, quando formos pregar, quando formos falar, né, do Evangelho, do amor de Deus, do sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário, nós falaremos com mais segurança da palavra do Senhor. Porque já tivemos contato. E o Espírito Santo nos lembrará. Isso quer dizer também, né, que mais você terá a certeza de que este mundo é tão passageiro quanto a nossa própria vida, quanto a minha vida e a sua vida. E por isso, devemos investir mais e mais em fazer a obra do Senhor. Em estar fazendo a vontade de Deus, em estar cada vez mais renunciando ao nosso eu e fazendo a vontade de Deus. Deus quer trazer à nossa memória as coisas que nos dão esperança, e Ele faz isso através do seu Santo Espírito. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar nesta noite. Deus trouxe à memória de Estevão tudo o que ele sabia a respeito da história do povo de Israel. Naquele momento, para confrontar aquela liderança que estava distante dos propósitos do Senhor. O segundo ponto e último que eu quero falar nesta noite é que o Espírito Santo mostra que a história de Israel é a mesma do mundo. A história do povo de Israel é a mesma do mundo. Quer ver? Tudo que Estevão narrou aqui diante daquele tribunal foi a história do povo de Israel, desde o chamado de Abraão até Jesus. Em breves palavras, Estevão contou a história de Israel, que na verdade vem a ser a mesma história do mundo. A mesma história do mundo. Israel, rebelde, obstinado, que ele fala em seu discurso aqui também. É um povo de dura cerviz, que não se curva diante do Deus Todo-Poderoso. Representa todo este mundo tão rebelde, tão obstinado.
que por mais que Deus faça, não se curva diante de Deus. E aqui tem alguns pontos. Por que a história de Israel é a mesma do mundo? Por que ela se confunde? Uma história se confunde com a outra? Sabe por quê? Porque a história que Estevão narrou, né? Ele narrou o quanto Deus se doou a Israel. O quanto Deus se doou a Israel. Chamando Abraão para constituir uma grande nação em que ele, Deus, abençoaria essa grande nação, e que Deus fez do ventre de Sara, estéril, de um homem impotente, uma grande nação, uma descendência muito grande. E aí ele foi falando, né, da aliança de Deus. O quanto Deus se doou por Israel. Não é o mesmo que Deus tem se doado pelo mundo, né? O quanto Deus tem sido rejeitado pelo povo de Israel, pela nação de Israel, é o mesmo que o mundo tem rejeitado a Deus. Essa é de fato o que tem acontecido ao longo da história da humanidade. As histórias se confundem porque mostram o quanto Deus tem sido fiel em sua aliança, mas o quanto as pessoas têm sido infiéis para com Deus, infiel em segui-lo por meio de Jesus, o seu Filho. Infiel em renunciar ao seu próprio eu, às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos, querendo sempre fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Se essa é a história do mundo, essa também é a nossa história. Quantas vezes nós temos rejeitado esse Deus que tem se doado tanto por nós, que tem suprido as nossas necessidades, que tem feito, como nós dizemos, né? Tem feito de tudo, movido céus e terra para nos abençoar. E quanto nós temos rejeitado através das nossas atitudes. Temos dito não. É exatamente para nós. A palavra de Deus deve falar primeiramente a nós. O quanto Deus tem se doado para nós que dizemos que levantamos a bandeira do Senhor e o temos rejeitado através das nossas atitudes, virado as costas para o Senhor. A realidade é essa. É exatamente isso que Estevão estava dizendo àquele povo. Rejeitamos a Deus através das nossas atitudes e nos tornamos infiéis a Cristo Jesus. É uma realidade, é uma dura realidade, mas é de fato a realidade. Ainda há tempo, e é isso que Estevão estava querendo dizer àquele povo tão rebelde, tão obstinado, tão de pescoço duro, que não se curva, né? Dura cerviz. Ainda há tempo para nós revermos o nosso relacionamento com o Senhor, como tem sido. Ainda há tempo, estamos vivendo nesse tempo da graça, nós sabemos exatamente disso. Deus tem concedido este espaço de tempo para nós repensarmos e nós reafirmarmos e de fato mostrarmos através das nossas atitudes concretas que demonstrem que nós o amamos, que nós o adoramos, que nós nos entregamos nas suas mãos, confiantes de que Deus há de suprir
todas as coisas, porque, afinal de contas, Ele tem suprido até o dia de hoje. Não vamos virar as costas para o Senhor. Não sejamos contados com aqueles infiéis, que muitas das vezes só quer Deus na hora da dificuldade. Só busca Deus, só chama por Deus na hora da dificuldade. Aí se lembra de Deus. Então, meus irmãos, é o que eu queria compartilhar diante do que nós acabamos de ler. Aí que nós possamos cada vez mais refletir no que Deus tem a nos dizer, está nos dizendo, e possamos reverter toda e qualquer situação em que nós estejamos caminhando distantes dos propósitos do Senhor, mas muito perto da nossa própria vontade. Que seja invertido esta situação. Vamos orar? Ó Deus, nós agradecemos por mais esta oportunidade, pela meditação da Tua Palavra, e pedimos que o Senhor continue a falar conosco. Que não sejamos como o povo de Israel, duro em reconhecer os nossos erros, mas que possamos dobrar as nossas cabeças, reconhecer que pecamos, que erramos, pedimos perdão e fazermos tudo diferente. Tudo como o Senhor quer. Perdoa-nos, nos dá uma noite em paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Assim chegamos, ao final de mais um culto de oração da Igreja Batista Carvalho de Justiça. Tenha uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Até a próxima quinta-feira. Que Deus abençoe a mim e Deus abençoe a você.